Mestre Jesus, estamos aqui numa nova oportunidade em torno das palavras e das ideias que você deixou para nós. Que nós estejamos prestando atenção, refletindo profundamente em cada palavra desse Evangelho, para olharmos e acharmos características nossas que poderiam ser atacadas ou aumentadas, vamos dizer assim, fortalecidas com este conteúdo. Que nós saibamos olhar as nossas tendências, as nossas escolhas do dia a dia e saibamos ouvir a nossa consciência para aproveitarmos esse Evangelho no máximo que nós conseguirmos. Que assim seja. Então, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos conversar hoje sobre o emprego da fortuna, o item 12. Quando considero a brevidade da vida, vossa incessante preocupação com o bem-estar material afeta-me dolorosamente, pois ao mesmo tempo atribuis muita pouca importância e só consagrais pouco ou nenhum tempo a vosso aperfeiçoamento moral, que é o que deve contar a vosso favor para a eternidade. Julgar-se-ia, a ver pela atividade que desenvolveis, que está vinculada a ela uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando só se trata frequentemente de alcançar a satisfação de necessidades exageradas e da vaidade, ou de entregar-vos aos excessos. Quantas penas, cuidados, tormentos não infligis a si mesmo, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna que, muitas vezes, já é mais que suficiente. Não é raro ver, cúmulo da insensatez, aqueles que, por um amor imoderado pela fortuna e pelos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso e se gabarem de uma existência de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos. Insensatos! Então realmente acreditais que serão levados em conta os cuidados e esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são o móvel, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraternal impõe aos que gozam vantagens na vida social. Não pensais senão em vosso corpo, seu bem-estar e seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Em favor do corpo que morre, negligenciastes vosso espírito que viverá sempre. Assim, esse Senhor tão mimado e acariciado tornou-se vosso tirano. Ele comanda vosso espírito, que foi feito seu escravo. É esse o objetivo da existência que Deus vos concedera? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Vamos lá então. Uma puxada de orelha, né? Quando a gente lê essa explicação, essa reflexão sobre o emprego da fortuna por esse espírito protetor. E é interessante que quando a gente lê o Evangelho e lê os pensamentos de outras criaturas, a gente vê o quanto a gente é ingênuo na nossa interpretação de como a gente está agindo no mundo, né? A gente olha para as nossas atitudes, né? E eu acho interessante porque esse olhar que o Espírito lança para nós é um olhar que está acima do mundo, né? Então, é um olhar que ele divorcia da vida material e traz para nós uma reflexão para a gente observar, nós que estamos inseridos na matéria,
como a gente está conduzindo a nossa existência. Quando muitas vezes a gente realmente age de forma insensata, como ele está colocando aqui, exercendo às vezes as nossas atividades da vida material com a ilusão, né, de que a gente vive só uma existência. Para nós que somos espíritas e que já temos essa porta aberta, que é a porta que dá a visão para a vida futura, é realmente uma insensatez quando a gente desconsidera esse ponto de vista e muitas vezes a gente sucumbe a essas paixões, esses desejos que vêm estimulados pelo mundo material e esquece desse ponto que ele destaca aqui, que a gente negligencia a parte espiritual, negligencia a gente como espírito que vai viver para sempre. Esse puxão de orelha tem que ser para nós um ponto de reflexão onde a gente se debruce sobre tudo aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Se tudo aquilo que a gente realiza, a gente está realizando para a vida presente ou para a vida futura. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo pela vida presente que vai ter um reflexo na vida futura. Por exemplo, a gente fazer um evangelho, a gente se debruçar para conhecer nós mesmos, como Paulo dizia, combater o bom combate. O bom combate não é o combate exterior, é o combate íntimo. Esse é o bom combate, onde eu vou combater comigo mesmo as minhas más tendências. E isso é, obviamente, a gente não negligenciar o espírito, é cuidar do espírito e cuidar da vida futura. Mas, às vezes, a gente faz escolhas equivocadas focando no momento atual. Então, é como ele coloca alguns exemplos básicos, Sacrifica saúde, sacrifica noites de sono, sacrifica os relacionamentos, sacrifica a convivência. A gente vai sacrificando aquilo que permanece para o espírito. Porque nesse capítulo a gente tem conversado bastante sobre a questão material, sobre as posses e sobre o que a gente vai levar quando a gente desencarnar. E a gente vai levar tudo aquilo que for com o espírito. Aquilo que for da matéria até o próprio corpo, ele fica aqui. Então, a gente lançar esse olhar para todas as nossas atitudes. A gente percorreu o dia de hoje. E eu vou dar um exemplo meu, porque eu acho que os exemplos são bons para a gente poder vivenciar e não tem problema nenhum quando a gente traz exemplos que são, obviamente, construtivos, onde a gente se debruçou para modificar. Eu tinha um hábito de ficar, às vezes, o dia inteiro sem almoçar, porque quando eu viajava, eu tinha pressa de chegar a fazer o que eu tinha que fazer, quando eu viajava para São Paulo. Então, às vezes eu não queria nem parar para almoçar, porque eu queria aproveitar aquele tempo para atender um cliente de manhã. Aí o tempo que seria para parar para almoçar, eu ia para outro cliente para aí poder voltar para casa. E aí conseguir fazer as minhas atividades. É uma visão equivocada, porque a gente está negligenciando, primeiro, o corpo físico. Você está submetendo ele a uma provação que é desnecessária, porque a gente pode organizar tudo, mas muitas vezes a gente se entorpece tanto, com aquela coisa assim, não, eu preciso fazer o máximo porque eu tenho que fazer o máximo,
Eu lembro das vezes até que chegava a fazer 3 clientes no dia em São Paulo, né? Ou seja, eu andava de carro para lá e para cá, né? Obviamente que fazia um trajeto e tudo, mas alguma coisa você vai sacrificar, né? E com o passar do tempo, né, e graças ao Evangelho, graças ao aprendizado da doutrina espírita, né, e buscar vivenciar esse aprendizado, né, a gente começar a olhar que esse objetivo é um objetivo exclusivamente material, né? Não parece, se você olha, né? Parece que você quer poupar o tempo para voltar para casa, para ficar com a família, mas na verdade não é, né? Se a gente for olhar, é um sacrifício, mas é um sacrifício que não usa inteligência, porque a gente está preocupado com o momento atual e não com o momento futuro. Porque não teria nenhum problema voltar, por exemplo, no dia seguinte. Mas a preocupação de fazer o máximo, já que estava lá em São Paulo, para não ter que voltar no dia seguinte, porque isso geraria custo de tempo, custo também financeiro, né? Então a gente vê, no fundo, você está sendo guiado por ideias equivocadas, interpretação equivocada daquilo que você tem para vivenciar, e é uma negligência, né? Porque você, por exemplo, né, voltando ao meu exemplo, ou exemplo de mim mesmo, você não se alimentar, você pode passar mal. Passar mal, você pode bater o carro, você pode causar um acidente, você pode... Quanta coisa má que você pode fazer quando você busca única e exclusivamente a sua satisfação. Não importa com qual objetivo seja, né? Aqui ele está traçando com relação ao objetivo de acumular fortuna, né? Para aqueles que já... Mas isso eu acho que se estende para qualquer situação, né? Se a gente tem um e quer ter dois, né? Não significa que você vai acumular grandes coisas, mas o que está me movendo? É isso que eu tenho que olhar. O que move a minha mente. A gente se sujeita a certas situações que depois elas vão trazer para nós consequências. Então, a gente tem que olhar realmente com o viés da vida futura para tudo que a gente faz, né? E a gente, obviamente, pode buscar isso em várias situações, né? Eu trouxe um exemplo, mas quantos exemplos que a gente tem, quantas situações que a gente tem que, na verdade, são fugas que nós temos, às vezes de relacionamento, às vezes de troca, por medo, por insegurança, por sentimentos de inferioridade, por prepotência. Quantas situações que nós vivemos que são alimentadas e geridas pelo desequilíbrio mental que nós nos encontramos. Porque a gente se deixa levar, e a gente aplica essas penas a nós mesmos quando elas não são mais necessárias, que é o que ele está falando aqui, né? Às vezes você já tem a fortuna suficiente, então vou voltar no meu exemplo, para que fazer 3 no mesmo dia? Poderia fazer 2 e voltar no dia seguinte. Isso não ia trazer um prejuízo maior, mas é a gente se deixar levar por prepotência, se deixar levar por preguiça, né? Preguiça, por exemplo, não queria voltar no dia seguinte para trânsito em São Paulo, tudo. É um sentimento também que estava movimentando, né? E várias coisas, né, que a gente para pensar, mas que são equivocadas, porque o principal não é isso. O principal é compreender isso que ele está colocando aqui, que o objetivo qual que é o objetivo dessa existência que Deus está concedendo para nós? O objetivo não é esse, a satisfação da vida material. O objetivo da criatura na vida material é ela progredir espiritualmente. E é você aprender a lidar com as coisas. É você não se deixar levar por sentimentos que, às vezes, eles têm um nascedouro ali naquela situação para te mostrar quem você realmente é.
Às vezes a avareza, por exemplo, né? Você não quer gastar muito, então você quer fazer tudo num dia só para você não ter que gastar o dia seguinte. Não será avareza? Então a gente precisa indagar se essa minha atitude está fundamentada no quê? Né? O que está fundamentando a minha ação? E às vezes a gente esquece de olhar para isso e vai sofrendo dia após dia com essas consequências e vai sofrendo às vezes uma existência inteira. E quando a gente olha para frente, a gente vê que essa negligência com o espírito tem feito a gente sofrer mais. Porque às vezes a gente consegue satisfação numa existência, mas essa satisfação de paixões e de desejos numa existência, ela torna-se para nós uma necessidade de reajuste numa vida futura. Às vezes a gente reclama, né, da situação do mundo que a gente está inserido. A gente vive conversando sobre planejamento reencarnatório, vive conversando sobre, né, ambientação. Né? Então, se o ambiente hoje da nossa existência é um ambiente cheio de desequilíbrios, de pessoas desequilibradas psiquicamente, mentalmente, com tantos, né, adoecimentos, cada dia mais, se nós estamos inseridos numa encarnação nisso, qual é o papel de eu estar inserido em algo assim? Não é por acaso que eu esteja inserido num momento como esse. É um momento que é necessário para a gente vivenciar. Nem que seja para a gente poder olhar e ver a que ponto que a gente está chegando, né, como criatura. Quais são as consequências daquilo que eu estou vivenciando e fazendo. Que às vezes a gente vê as doenças mentais, as doenças que estão sendo acometidas diversas criaturas, e a gente olha para a doença, mas a gente não para pensar que ela é consequência de atos passados. O espírita, ele tem essa possibilidade. Não é para julgar, né? Não significa que a pessoa está condenada, mas é para a gente poder analisar e entender que a minha ação ela tem uma reação. Então, se a gente observa certas situações e a gente vê que elas são situações desequilibradas, situações que estão fora de um padrão de normalidade, de coerência, de sanidade, a gente tem que compreender que essa insanidade ela vem do corpo mental da criatura, ou seja, ela está presente na intimidade da criatura e ela está extravasando isso. Um momento de extrema liberdade onde a gente vive, onde a gente tudo pode fazer, tudo pode ter, materialmente falando, se você tiver condições materiais, tudo você pode possuir, das coisas mais simples às coisas mais caras. Mas que custo tem isso para nós? Porque às vezes aquilo que a gente está adquirindo é um motivo de queda, porque ele nos tira da realidade, né? Alimenta a nossa inconsciência. É um toxicológico que faz com que a gente sucumba. Então, saber empregar bem a fortuna que Deus concede para nós é a gente ter esse viés que Ele está trazendo aqui tão importante, que é o viés da gente entender que a gente viverá sempre. Eu acho que o Espírito foi muito sagaz ao trazer essa reflexão para nós, porque nós temos a eternidade e aqui ele está lançando um olhar para a eternidade. E o Espírita tem condição de já saber isso e de compreender isso, porque se ele não tiver compreendido isso ainda, né, ele precisa se debruçar sobre tudo que a doutrina espírita apresenta. Porque se a gente ainda não entende que a gente tem a eternidade pela frente, ainda não sente isso, a gente está com sérias dificuldades, a gente vai continuar vivendo sempre o presente. E aí todas as nossas atitudes estão voltadas para viver o presente e não para a gente progredir e avançar.